Eu estava em trabalho de parto quando meu sogro invadiu a sala e tentou me agredir. Meu marido o imobilizou enquanto o bebê entrava em sofrimento. Meu nome é Sarah, tenho 24 anos, e há 3 semanas vivi o momento que deveria ser o mais sublime da minha existência, mas que se transformou em uma cena de um filme de terror. O nascimento do meu primeiro filho não foi marcado por canções de ninar ou luzes suaves, mas por gritos de fúria, o som de carne atingindo o chão e o bip frenético de monitores cardíacos indicando que a vida do meu bebê estava por um fio. Para entender como chegamos a esse nível de depravação, preciso falar sobre o George, meu sogro. George é um homem que vê o mundo como um tabuleiro onde ele é o único rei. Desde que comecei a namorar o Caleb, há 6 anos, George deixou claro que eu era uma interferência. Ele esperava que o Caleb assumisse os negócios da família, uma oficina mecânica em declínio, e se casasse com a filha de um de seus amigos de bar. Quando Caleb escolheu seguir a carreira de arquitetura e se casar comigo, George declarou uma guerra silenciosa. Durante toda a minha gravidez, George foi uma fonte constante de estresse. Ele fazia comentários sobre o meu peso, sobre a nossa escolha de não saber o sexo do bebê até o nascimento e, principalmente, sobre o fato de eu ter proibido visitas na sala de parto. Eu queria privacidade. Eu queria que aquele momento pertencesse apenas a mim, ao Caleb e ao nosso filho. Você não tem o direito de excluir a família, Sarah, ele rosnou durante o jantar de ação de graças, meses antes. Aquele bebê é um herdeiro dos Miller. Eu estarei lá para garantir que as coisas sejam feitas do meu jeito. Pai, a decisão é da Sarah. E eu concordo com ela, Caleb interveio, mas George apenas o ignorou, olhando para mim com um desprezo que me fazia estremecer. O dia do parto chegou 3 semanas antes do previsto. Foi um processo rápido e doloroso. Quando dei entrada no hospital, Caleb foi rigoroso com a recepção, nenhuma visita, sob nenhuma circunstância. Estávamos na fase ativa do trabalho de parto, a dor era excruciante e eu estava exausta. O quarto estava na penumbra, Caleb segurava minha mão e a enfermeira nos encorajava. Foi então que o santuário foi violado. Não houve batida na porta. Houve o estrondo do metal contra a parede. George, visivelmente alterado e exalando um cheiro forte de álcool, invadiu a sala de parto. Seus olhos estavam injetados e ele gritava impropérios que não faziam sentido no ambiente estéril do hospital. Onde está o meu neto? Ele gritou, empurrando a enfermeira que tentou impedi-lo. Vocês acham que podem me trancar do lado de fora? Eu sou o patriarca desta família. Eu estava no meio de uma contração poderosa, incapaz de falar ou de me defender. O medo me paralisou. Caleb levantou-se imediatamente, tentando criar uma barreira física entre o pai e a minha cama. Sai daqui agora, pai. Você está bêbado e está assustando a Sarah. Caleb gritou, sua voz falhando pela mistura de adrenalina e pânico. Mas George não parou. Em um acesso de fúria cega, ele avançou. Ele não estava apenas tentando entrar, ele levantou o punho e avançou em direção ao meu rosto, gritando que eu era a mulher que destruiu o seu filho. Naquele segundo, o tempo parou. Eu vi o ódio nos olhos dele, um ódio que não se importava com a criança que estava prestes a nascer. O que aconteceu a seguir foi uma explosão de violência física que mudaria a nossa família para sempre. Caleb, agindo por puro instinto de proteção, não apenas bloqueou o golpe, mas envolveu o pai em um mata-leão, derrubando o homem de 100 quilos no chão do quarto de hospital. Enquanto os dois lutavam no chão, entre berros e o som de equipamentos sendo derrubados, eu senti uma dor diferente. Não era uma contração. Era uma pressão insuportável seguida pelo silêncio súbito no monitor fetal. O bip rítmico tornou-se um tom contínuo e agudo. A enfermeira gritou por ajuda. Código azul. Sofrimento fetal agudo. Precisamos operá-la agora. Minha última imagem antes de ser levada às pressas para a sala de cirurgia, com o corpo tremendo violentamente, foi a do meu marido imobilizando o próprio pai no chão, enquanto seguranças invadiam a sala. O momento que deveria ser de vida tinha se tornado uma batalha sangrenta, e eu não sabia se o meu bebê sobreviveria ao caos causado pelo homem que deveria protegê-lo. O mundo transformou-se num borrão de luzes fluorescentes e vozes abafadas. Enquanto a equipa médica me empurrava freneticamente pelo corredor em direção ao bloco operatório, a minha mente estava presa naquela sala de parto. O som do corpo de George em bater no chão e os gritos de fúria do Caleb ecoavam nos meus ouvidos como um pesadelo recorrente.
Eu sentia o meu próprio corpo a falhar, a adrenalina do confronto tinha causado uma queda abrupta na minha tensão arterial, e o monitor do bebê continuava a emitir aquele som contínuo e aterrador, bradicardia fetal severa. O coração do meu filho estava a parar. Sarah, precisas de respirar. Fica conosco. Gritava a obstetra enquanto me preparavam para a anestesia geral. Não havia tempo para uma epidural lenta. O bebê precisava de sair em menos de 2 minutos ou sofreria danos cerebrais permanentes pela falta de oxigênio. A última coisa que senti antes de a máscara de oxigênio me apagar a consciência foi o frio do aço na minha barriga e uma solidão avassaladora. O Caleb não estava ali. Ele não podia estar. Ele tinha ficado para trás, a lutar contra o próprio pai para garantir que o hospital não se tornasse uma cena de crime ainda maior. Horas depois, acordei na penumbra da sala de recuperação. A minha garganta ardia por causa do tubo de intubação e a minha barriga parecia ter sido atravessada por um caminhão. A primeira coisa que vi foi o rosto do Caleb. Ele estava sentado ao meu lado, mas não parecia o homem com quem eu tinha casado. Os nós dos seus dedos estavam esfolados e arroxeados, e havia uma mancha de sangue seco na sua gola. O bebê? A minha voz saiu como um sussurro rasgado. Caleb pegou na minha mão, e via as lágrimas a transbordarem. Ele está na USIN, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Sarah. É um menino. Chamamos-lhe Oliver, como tínhamos combinado. Ele teve de ser reanimado ao nascer. O cordão enrolou-se no pescoço durante o estresse do que aconteceu na sala. Ele está estável, mas está sob observação rigorosa. O meu coração partiu-se. O meu filho tinha lutado pela vida nos seus primeiros segundos de existência por causa do egoísmo bêbado de um homem que deveria ser o seu avô. Onde está o George? Perguntei, a fúria a começar a substituir o torpor da anestesia. A expressão do Caleb endureceu. Na prisão do condado. A segurança do hospital chamou a polícia imediatamente. Eu dei queixa, Sarah. Não apenas pela invasão, mas pela tentativa de agressão contra-te. A enfermeira também deu queixa, ele empurrou-a com tanta força que ela deslocou o ombro. O hospital baniu-o permanentemente de todas as instalações. Caleb contou-me então os detalhes que eu não tinha visto. Após o George ter caído, ele tentou levantar-se para me atacar novamente, gritando que eu era uma estrangeira que estava a roubar o sangue dos Miller. Caleb teve de o manter imobilizado com um mata-leão até que 4 seguranças e 2 polícias entraram na sala. Foi necessário o uso de um taser para subjugar o George. Mas a paz era uma ilusão. Enquanto eu tentava recuperar as forças para ir ver o meu filho na incubadora, o meu telemóvel, que tinha ficado na mala, começou a vibrar incessantemente. Eram mensagens da minha sogra, Marta, e dos irmãos do Caleb. Como pudeste deixar o Caleb bater no próprio pai? Dizia uma mensagem da Marta. O George estava apenas entusiasmado. Sim, ele bebeu um pouco, mas é assim que ele comemora. Retira a queixa agora mesmo, ou esta família nunca te perdoará por meteres o patriarca na cadeia no dia em que o neto nasceu. Olhei para o Caleb e mostrei-lhe o ecrã. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Eles não percebem, Sarah. Eles acham que o comportamento dele é apenas o jeito do pai. Eles estão a culpar-te por seres a vítima difícil. Mas eu vi o que ele ia fazer. Eu vi o punho dele a descer em direção à tua cara enquanto estavas em agonia. Naquela noite, fomos finalmente ver o Oliver. Através do vidro da incubadora, vi o meu filho, minúsculo, rodeado de fios e tubos, com uma pequena touca azul. Ele era perfeito, mas parecia tão frágil. Foi ali, naquele corredor silencioso de hospital, que percebemos que a agressão na sala de parto era apenas o primeiro tiro de uma guerra civil familiar. A família Miller estava a fechar fileiras para proteger o seu agressor, e nós éramos agora os inimigos públicos por termos ousado dizer basta. O ambiente no hospital mudou drasticamente nas 48 horas seguintes. O que deveria ser um período de união e felicidade transformou-se num cerco. Enquanto o pequeno Oliver lutava para se estabilizar na USIN, eu e o Caleb tentávamos processar a traição da própria família. A sogra dele, Marta, não apareceu para ver o neto e, em vez disso, enviou o advogado da família para tentar convencer o Caleb a mudar o depoimento à polícia. A pressão era sufocante. O meu telemóvel tornou-se uma arma.
Mensagens de texto dos cunhados do Caleb chegavam a cada hora, alternando entre súplicas e ameaças veladas. Tu estás a destruir o legado do pai, dizia uma. A Sarah sempre foi sensível demais, isto foi apenas um mal-entendido de bêbado, dizia outra. Eles não param, Sarah, disse o Caleb, sentado na poltrona do meu quarto, com a cabeça entre as mãos. A minha mãe ligou-me a chorar, dizendo que o meu pai está a ter crises de pânico na cela e que a oficina vai falir se ele não sair logo. Ela diz que eu sou o Anjudas da família. Olhei para o Caleb, vendo o desgaste profundo no seu rosto. Caleb, ele tentou bater-me enquanto eu estava a dar à luz. O nosso filho quase morreu por causa do choque. Se tu retirares a queixa, estás a dizer que a vida dele e a minha valem menos do que o orgulho de um agressor. Eu sei, respondeu ele, levantando-se com uma determinação renovada. Eu não vou ceder. Já bloqueei todos eles. Mas há algo que tu precisas de saber. O Marcos, o meu primo que se afastou da família há anos, ligou-me hoje. O que o Caleb me contou a seguir gelou-me o sangue. O Marcos revelou que esta não era a primeira vez que o George perdia o controle no hospital. Há 10 anos, quando a própria Marta estava a ser operada a um tumor, George embebedou-se e tentou agredir o médico porque a cirurgia estava a demorar demasiado tempo. Na altura, a família abafou tudo, pagou ao médico e convenceu todos de que era apenas um estresse. É um padrão, Sarah. Eles têm protegido este monstro há décadas, e agora que ele finalmente enfrentou consequências reais, eles não sabem como reagir, concluiu Caleb. No terceiro dia, recebi uma visita inesperada. A assistente social do hospital entrou no meu quarto. Ela tinha um semblante sério. Sarah, Caleb, recebi um relatório de que familiares do Sr. George Miller tentaram aceder à unidade neonatal fingindo ser os pais da criança. A segurança travou-os, mas eles foram muito agressivos com a equipa médica. Senti uma onda de náusea. Eles estavam a tentar chegar ao Oliver. A audácia da Marta e dos seus filhos não tinha limites. Eles queriam o bebê para usar como moeda de troca, ou talvez para provar que tinham direitos sobre ele, independentemente do que o patriarca tivesse feito. Ficou claro que não poderíamos voltar para nossa casa habitual quando tivéssemos alta. A família Miller tinha chaves, sabiam a nossa rotina e estavam claramente desesperados. O Caleb começou a fazer chamadas. Decidimos que, assim que o Oliver pudesse sair, iríamos para um local secreto, uma casa de campo de um amigo meu de infância, a centenas de quilômetros de distância. Enquanto isso, o processo judicial avançava. O promotor público, ao ver o vídeo de segurança do hospital e ouvir o depoimento da enfermeira agredida, decidiu acusar George de agressão agravada, invasão de propriedade e perigo para a vida de um recém-nascido. A fiança foi negada devido ao risco de reiteração criminosa e às ameaças que a família estava a fazer às testemunhas. Pela primeira vez em dias, senti que tínhamos uma pequena proteção. Mas a paz foi curta. Naquela noite, recebi um e-mail anônimo. Tinha apenas uma frase e uma fotografia da nossa porta da frente com uma marca vermelha: o sangue Miller pertence aos Miller. Tu não podes escondê-lo para sempre. A perseguição tinha escalado de um drama familiar para um caso de stalker organizado. Percebi que o George era apenas a cabeça de uma hidra, e que a família inteira estava disposta a queimar tudo para manter o controle sobre a próxima geração. O e-mail anônimo com a fotografia da nossa porta marcada com tinta vermelha foi o sinal de que o hospital já não era apenas um lugar de recuperação, mas uma prisão de vidro. A ameaça era clara: os Miller não aceitariam um não como resposta e não permitiriam que o sangue da família fosse mantido longe do seu controle. O Caleb, normalmente um homem de lógica e calma, estava agora em modo de sobrevivência absoluta. Ele passou a noite a coordenar com a segurança do hospital e com o Dr. Silva, o nosso advogado, o plano de extração. Eles não vão parar, Sarah, disse-me ele, enquanto fechava a mala com os poucos pertences que tínhamos no quarto. A minha mãe pagou a fiança do meu pai através de um intermediário, mas o juiz manteve a ordem de restrição. O problema é que eles não respeitam ordens judiciais. Eles respeitam apenas o que querem. O Oliver tinha finalmente recebido alta da UCI. Ele estava nos meus braços, um pequeno milagre de 2,8 kg que ainda estremecia ligeiramente com sons altos. Ver o meu filho tão indefeso perante a brutalidade daquela família dava-me uma força que eu não sabia que possuía. A fuga foi digna de um thriller.
Para evitar os Miller, que sabíamos estarem vigiando as saídas principais do hospital, a administração permitiu que saíssemos pelas docas de carga, na Cave. Entramos num carro descaracterizado conduzido por um segurança privado que o Caleb tinha contratado com as nossas últimas poupanças. Enquanto atravessávamos a cidade sob o manto da madrugada, vi o carro da minha cunhada estacionado estrategicamente perto da entrada da maternidade. Eles estavam à espera que saíssemos pela porta da frente para um confronto público. Eles acham que somos propriedade deles, sussurrou o Caleb, olhando pelo vidro traseiro. Mas hoje, os Miller perderam um filho e um neto. Conduzimos durante 5 horas até a cabana isolada nas montanhas. O silêncio da floresta era um bálsamo para os nossos nervos estraçalhados. Mas a paz era frágil. No segundo dia no esconderijo, o Caleb recebeu um vídeo no telemóvel. Era o George. Ele estava sentado na sua oficina, com uma garrafa na mão, olhando diretamente para a câmara. Caleb, meu filho, tu cometeste um erro grave. Tu puseste as mãos no teu pai por causa de uma mulher que não vale o chão que pisas. Tu tens o meu neto. Eu sei que estás escondido, mas este mundo é pequeno para quem tem amigos em todo lado. Traz o rapaz para casa, retira a queixa, e talvez eu te perdoe. Se não o fizeres, bem, a oficina não é a única coisa que pode arder nesta família. A ameaça de fogo posto não era metafórica. O George tinha um historial de acidentes com combustível sempre que alguém o traía nos negócios. O Caleb empalideceu, mas desta vez não houve dúvida nos seus olhos. Ele enviou o vídeo diretamente para o detetive responsável pelo caso. 2 horas depois, a Marta, a minha sogra, tentou uma tática diferente. Ligou-me de um número desconhecido. Sarah, ouve-me bem, a voz dela era gélida, desprovida de qualquer afeto avó-neto. O George está fora de si. Se tu queres que o Caleb tenha um futuro, se queres que o teu filho cresça com um apelido que signifique algo, tens de acabar com esta loucura. O Caleb é um Miller. Ele pertence aqui. Tu és apenas a mãe do filho dele. Deixa-o voltar com o bebê, e nós deixamos-te ir em paz. Percebi então o plano macabro. Eles queriam o Caleb e o Oliver, mas queriam livrar-se de mim. Eu era um defeito no sistema que precisava de ser removido para que a linhagem continuasse sob o domínio do George. Marta, respondi, com a voz firme apesar do tremor nas mãos. O vosso apelido agora significa apenas violência e alcoolismo. O Oliver nunca saberá quem vocês são. E se tentarem aproximar-se, a próxima vez que verão o George será através do vidro de uma prisão de alta segurança. Desliguei e destruí o cartão SIM. Estávamos isolados, mas estávamos juntos. No entanto, o isolamento trouxe uma nova revelação. O Caleb, vasculhando documentos digitais da empresa da família que ainda tinha acesso, descobriu que o George tinha feito seguros de vida vultuosos em nome do Caleb e do recém-nascido apenas um mês antes do parto. O George não queria apenas o neto por amor ou a linhagem. Ele estava falido. A oficina estava em dívida com agiotas e o fisco. Ele precisava de um evento trágico ou do controle total sobre os fundos de confiança que o avô do Caleb tinha deixado para o bisneto. O ataque na sala de parto não foi apenas um surto de bêbado, foi uma tentativa deliberada de causar o caos, talvez esperando que eu não sobrevivesse ou que o bebê ficasse sob a sua tutela legal. O horror da situação era agora absoluto, estávamos a ser caçados por lucro mascarado de tradição familiar. Naquela noite, ouvimos o som de um motor a subir a estrada de terra batida da cabana. Não esperávamos ninguém. O Caleb pegou no telefone de emergência e eu agarrei o Oliver, escondendo-me na banheira, o lugar mais seguro da casa. A Hydra tinha nos encontrado. O som do motor subindo a estrada de terra batida não era o de um carro de passeio, era o ronco pesado de uma das carrinhas de carga da oficina do George. O Caleb apagou todas as luzes da cabana num segundo, deixando-nos mergulhados numa escuridão absoluta, apenas quebrada pelo luar que filtrava pelas copas das árvores. Eu, trancada na casa de banho com o Oliver contra o meu peito, sentia cada batida do coração dele como se fosse um tambor de guerra. Sarah, não saias daí, aconteça o que acontecer, sussurrou o Caleb através da porta, a sua voz carregada de uma frieza que eu nunca tinha ouvido. Ele tinha o telefone de emergência numa mão e um pesado atiçador de lareira na outra. O veículo parou a poucos metros da varanda. Ouvimos passos pesados na madeira e depois um silêncio insuportável.
Não era o George. Quando a voz surgiu, era a do meu cunhado mais velho, o Thomas, o fiel executor das vontades do pai. Caleb! Gritou ele, batendo na porta com a palma da mão. Sabemos que estás aí. A mãe está no hospital, teve um colapso. O pai está a dizer que se não voltares agora com o bebê para resolvermos isto em família, ele vai entregar os documentos da oficina à polícia e dizer que foste tu que desviaste o dinheiro das contas. Ele vai destruir-te, Caleb. Era a última jogada de um homem desesperado. George estava disposto a levar o próprio filho para a prisão por crimes financeiros que ele próprio cometera, apenas para manter o controle. Mas o Caleb já não era o rapaz que procurava a aprovação do pai. Thomas, vai-te embora. Respondeu o Caleb, sem abrir a porta. A polícia está a caminho. O detetive tem os áudios das vossas ameaças. Se deres mais um passo, vai ser cúmplice de sequestro e extorsão. Houve um momento de hesitação. Ouvimos o Thomas a praguejar e o som de algo a ser atirado contra a parede exterior. Mas o som das sirenes, que o Caleb tinha providenciado através de um contato direto com a esquadra local antes de fugirmos, começou a ecoar pelo vale. O Thomas, movido pela covardia que é comum aos bullies quando enfrentam a autoridade real, saltou para a carrinha e acelerou, desaparecendo na floresta pouco antes de as patrulhas chegarem. Aquela noite foi o fim da dinastia Miller. Com as provas do vídeo da oficina, as ameaças de Thomas e os registros dos seguros de vida fraudulentos que o George tentará fazer, o Ministério Público não teve piedade. O George foi condenado a 7 anos de prisão efetiva por agressão agravada, tentativa de extorsão e fraude. A Martha, por ter sido cúmplice nas ameaças e na tentativa de rapto no hospital, recebeu uma pena suspensa e uma ordem de restrição vitalícia que a impede de se aproximar do Oliver. A oficina faliu em menos de um mês, tal como Caleb previra. O legado de sangue e ferro que o George tanto prezava transformou-se em cinzas e processos judiciais. Hoje, 3 meses depois, o Oliver é um bebê gordo e saudável que não guarda cicatrizes do trauma do seu nascimento. Mudamo-nos para outro estado, longe das montanhas e longe do alcance daquela família tóxica. O Caleb mudou de apelido, agora usamos o nome de solteira da minha mãe e finalmente começou a trabalhar num gabinete de arquitetura onde o seu talento é valorizado, não o seu apelido. Às vezes, à noite, ainda acordo com o som do estrondo da porta da sala de parto abrir-se. Mas depois olho para o lado e vejo o Caleb a dormir, e o Oliver no berço ao pé de nós. Percebi que o nascimento do meu filho foi, de facto, uma batalha, mas não uma que perdemos. Foi a batalha que nos libertou. O George Miller queria um herdeiro para sua oficina em ruínas, o que ele conseguiu foi um lugar numa cela fria, enquanto seu neto cresce num mundo onde o único ferro que conhece é o dos seus carrinhos de brincar e o único sangue que importa é o que nos une pelo amor, e não pelo medo. A nossa família começou no meio do caos, mas agora vive no silêncio da paz. E essa é a única vitória que realmente importa.